Single Channel, Dual Channel, Quad Channel, manos. Provavelmente você já ouviu isso várias vezes em vários testes de hardware, não só meu, mas aqui no YouTube. O pessoal sempre fala que é importante usar as memórias em Dual Channel ou em Quad Channel, porque isso aumenta a performance em jogos. Mas será quanto de fato que a performance é aumentada quando você joga do Single para o Quad Channel? É isso que a gente vai ver no nosso teste de hardware de hoje, galera. Só uma explicação rápida para o vídeo de hoje, porque não é a intenção do vídeo. O que é o Single Channel, Dual Channel, Quad Channel, galera? Basicamente, a memória ela precisa se comunicar com o processador, beleza? Eles dois se comunicam ali, ficam mandando informações um para o outro. Se você tem Single Channel significa que tem uma pista, uma trilha de comunicação para o processador. Então ele vai se comunicar uma vez com o processador. Se você tem Dual Channel, ele consegue se comunicar ao mesmo tempo mais duas vezes, tá? Então isso significa que você acaba meio que dobrando ali a quantidade de informação que o processador consegue mandar para a memória, mandar e coletar da memória. Existem outras coisas envolvidas, como a frequência da memória, por exemplo, mas isso não é assunto para o vídeo de hoje. Hoje a gente só vai fazer um testezão bruto, mano. O que eu vou fazer, manos? Teste simples. Vou pegar o hardware, colocar um do lado do outro e vou comparar ali, fazer uma comparação lado a lado entre Single Channel, Dual Channel e Quad Channel. Na verdade, eu vou fazer uma comparação entre 8 GB Single Channel, 16 GB Single Channel, 16 GB Dual Channel e 32 GB em Quad Channel. E o sistema que a gente vai usar, galera, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas basicamente vai ser um Xeon 2697V3 com uma RX 6600. Vai ser, cara, muito tranquilo para a gente poder fazer esse teste e comparar de fato, fazer a prova real aqui, a prova final, o quanto de diferença tem entre Single Channel e Quad Channel, galera. Então, manos, sem enrolar, mas não esquece, ó, galera, vamos curtir os meus vídeos, manos. Vocês estão assistindo e não estão curtindo, galera. Curte, manos. Me segue, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que o conteúdo tá indo legal e vai distribuir aí para mais pessoas, fechou? Então, sem enrolar, manos, simbora pro teste. Galera, eu usei basicamente as mesmas configurações, tá? Vocês estão vendo aí, 2697V3 com Turbo Boost habilitado, tá com 16 GB de memória. Da esquerda para a direita a gente tem 8 GB de memória do Single Channel, 16 Single Channel e depois 16 Dual Channel com 32 Quad Channel. E a placa de vídeo RX 6600, 8 GB, manos, vai ser mais do que suficiente para poder fazer esse testezinho de comparação aí de velocidade de memória. E o primeiro jogo que a gente vai testar, mano, The Last of Us, já para começar bem, né, galera? Aqui nos gráficos, vamos de médio para não ter nenhum perigo ali de dar gargalo com a placa de vídeo. A gente tem certeza que ela vai estar empurrando ali o máximo possível. E o médio na RX 6600 é mais do que tranquilo para rodar ali de boa com a FSR 3. E na visualização, galera, vamos de Full HD, FSR 3 habilitado no modo qualidade, sem frame generation para não ter nenhum problema ali de a velocidade de memória afetar ali a geração de quadros. Então vamos sem o frame generation habilitado, fechou? E vamos lá para comparação, galera. Aqui já dá para ver, mano, a diferença do Single pro Quad Channel, ó. No Single Channel ali de 8 GB, você tá vendo ali 50 FPS, mais ou menos ali 48 de média, e em Quad Channel 64 de média. O que mais deu a perceber aqui, galera, que além da diferença da taxa de quadros, é também a fluidez, tá? Se você ver o 1% low de cada fase, né, de cada teste aqui, do 8 GB single, do 16 GB single, do 16 dual e do 32 quad, você vai ver que o 1% low sempre sobe. Então isso deixa o jogo mais estável, tá? Mas é fato que existe a diferença ali do Single Channel pro Dual Channel e também pro Quad Channel. E outra coisa interessante, olhem para a utilização do processador. Se vocês verem a utilização do processador, vocês vão perceber que em vários momentos a utilização no Single Channel é maior que em Dual Channel, que é maior do que em Quad Channel. Isso muito provavelmente porque o processador, quando tem menos canais de comunicação com a memória, ele tem que fazer um pouquinho mais de esforço ali
para poder se comunicar, tá? Essa comunicação via memória e placa de vídeo, manos. Outra coisa que vocês podem perceber é que do Single 8 para o 16 Single praticamente não tem diferença, tirando ali o 1% low que está com mais ou menos 8 FPS de diferença. O consumo de memória ele aumenta no 16 Single, mas a taxa de quadros é praticamente a mesma. Só que dá para perceber que a estabilidade do 16 GB Single Channel ela é maior do que o 8 GB Single Channel. Em vários momentos ali, o drop de FPS no 8 Single Channel é muito maior do que no 16 Single Channel. Agora é realmente impressionante ver a diferença do Single Channel para o Dual e Quad. Tem vários momentos que bate aí acima de 30 FPS de diferença, galera. Então realmente quando a gente fala que usar Dual Channel ou Quad Channel aumenta a performance para o The Last of Us, isso é um fato. E você vê de fato a diferença aqui, tanto na fluidez, quanto no 1% low e na geração ali de quadros também. E outra coisa legal que vocês podem perceber é que o consumo de energia da placa de vídeo ela acaba sendo menor no Single Channel do que no Dual Quad. Vocês veem ali que no Single Channel está 78 watts ali de consumo, e no Quad Channel tá batendo ali 100 watts de consumo. Já aqui em Red Dead Redemption 2, galera, Full HDzão, beleza? Vamos com uma configuração equilibrada, 5º nível do equilibrado, sem FSR, galera. Vamos botar aqui na força bruta da placa de vídeo, beleza? Mas com uma configuração média, porque a RX 600 vai conseguir levar. Já aqui na comparação, manos, olha só, nesse jogo não existe uma diferença assim absurda do Single Channel pro Quad Channel como foi no The Last of Us, tá? A estabilidade, vocês veem que tem diferença, só vocês olharem ali. O 1% low no 8 Single Channel tá na casa de 45 FPS, já lá no Quad tá na casa dos 56. Então a estabilidade, mesma coisa, manos. Realmente afeta a estabilidade do jogo, tá? Agora, com relação a FPS, a gente tem ali na casa dos 66 de média, 65 de média no 8 Single Channel e 79 de média ali no Quad, que dá por volta aí de 15 FPS de diferença. Agora, do Dual Channel pro Quad Channel, tem uma diferença de mais ou menos aí uns 6, 7 FPS, então é quase um empate técnico, mas se você ver o 1% low realmente tem uma diferença um pouco maior, tá? Em vários momentos. Chega momentos ali que tem uma diferença de 10, 15 FPS, mostrando aí mais uma vez que realmente quanto mais canais você tem ali de memória, realmente parece que melhora a estabilidade do jogo, tá? E do 8 Single pro 16 Single, empate técnico legal, galera. Ficou praticamente igual. Vocês podem notar ali que não tem praticamente diferença alguma de um para o outro. Mesmo que com 16 GB ele acabe consumindo um pouco mais de memória. Agora aqui em Cyberpunk 2077, galera, vamos de Full HDzão mais uma vez nos gráficos. Vamos utilizar o FSR 3 Mod, vamos com uma configuração alta, beleza? Vamos de alto. Vamos utilizar o DLSS por conta do FSR 3 Mod, no modo qualidade e com Frame Generation habilitado, porque aqui no Cyberpunk com o FSR 3 Mod funciona bem de boa. Em Cyberpunk a gente pode ver, galera, que já tem uma diferença ali considerável da taxa de geração de quadros. Ficou por volta aí de 20 a 25 FPS, dependendo da área do jogo, tá? E a estabilidade, mais uma vez, falando aqui, igual nos outros jogos, galera. Se você vê 1% low ali no 8 Single Channel, vai estar na casa dos 30, no 16 Single na casa dos 41 ali. Agora do 16 Single pro 16 Dual, o 1% low ficou praticamente igual, tá? Mas no 32 Quad já está na casa dos 50 FPS. E o consumo de energia da placa de vídeo, mesma coisa ali em Single Channel na casa dos 40, 50 watts. E em Quad Channel você vê ali que está na casa dos 90, 80 watts em alguns momentos do jogo, tá? E tirando a questão do 1% low, o 8 Single Channel para o 16 Single Channel ficou praticamente a mesma média, tá, galera? Mas você vê sim, dá para notar que em vários momentos tem mais estabilidade no 16 Single do que no 8 Single Channel. Agora do 16 Dual pro 32 Quad Channel, existe ali uma diferença de taxa de quadros, ficou na casa dos 8, 9 FPS, e o 1% low de fato também do Dual pro Quad também muda, fica na casa aí dos 10, 11 FPS. Em alguns momentos do jogo, a diferença do 1% low, que já dá a entender que o Quad Channel realmente ajuda bastante na estabilidade do jogo.
Vamos agora de GTAzinho, galera. Aqui no GTA, vamos com uma configuração alta em Full HD. Um alto sem exagerar muito, tá, galera? Pra não ter nenhum problema ali com a placa de vídeo. Mas é sim uma configuração alta, fechou? E galera, no GTA, cara, por incrível que pareça, é um dos jogos que menos deu diferença, assim, do single pro quad, tá, galera? Teve diferença sim, teve uma diferença, não tanto na média, mas ali no 1% low, se você olhar aí o 1% low do Quad Channel tá na casa dos 62, se você olhar ali o do 8 Single Channel tá na casa dos 56, mas vocês podem ver que não é uma diferença absurda, manos, e dá pra ver que nos 4 aí a estabilidade tá boa, no 16 Single por alguma coisa que eu não sei dizer exatamente o que foi, 1% low não ficou legal, ficou ali 33, mas no restante vocês podem ver aí que o jogo ficou bem estável, tá? De acordo com as ações ali do jogo, vocês vão vendo que a estabilidade do quad, ela vai se mantendo melhor. O Quad Channel tá ali agora, ó, a 62, mesmo causando discórdia ali na cidade. Já no 8 Single Channel foi para 45, no 16 Dual Channel tá ali na casa dos 50, mas em algum momento, ó, no 32 Quad também caiu ali para 50, 1% low. Então eu diria, cara, que é praticamente um empate técnico aqui dos 4, sendo que no 8 Single, quando eu comecei a andar pela cidade ali, meio que ele começou a dar uma rateada nos FPS, tá? Agora, no online, manos, dá pra ver que existe uma diferença bem grande, galera. No 8 Single Channel tá batendo ali 42 de média, e no 32 Quad Channel 79 de média, galera. É praticamente o dobro de FPS de diferença do 8 Single Channel pro 32 Quad. O 8 Single e o 16 Single ficou praticamente a mesma coisa. Agora 16 Dual Channel para 32 Quad teve uma diferençazinha ali de 10 FPS mais ou menos, tanto no 1% low quanto na média, mas no geral Dual e Quad roda muito bem. Agora Single Channel, tanto 8 quanto 16, roda ok, roda legal, mas cara, fica abaixo de 50, abaixo de 40 em várias vezes. Então é uma diferença muito gritante. E no Godão, manos, a gente vai com uma configuração alta, beleza? E aqui na exibição a gente vai de Full HDzão e a gente vai mais uma vez sem FSR habilitado aqui no Godão, fechou? Galera, já aqui no Godão, manos, vocês já estão vendo aí na tela, ó, existe uma diferença, sim, do single para o quad, principalmente no 1% low, como a gente já vem falando aqui em todos os jogos. Na média, nessa parte do jogo aqui, não teve uma diferença tão grande para os 4, tá? Vocês veem ali que apesar do 1% low no 8 single tá ali na casa dos 55, a média tá 82 e a média no quad tá na casa de 90, então tem uma diferença, mas não é tão grande. Agora no 1% low do single pro quad é praticamente aí 23, 24 FPS de diferença, galera, mas no geral, tanto com 8 single, tanto com quad, deu para jogar bem de boa. Já nessa parte aqui, mano, dá para ver que existe sim uma diferença na média, tá? A média do 8 single aqui tá 60, já no quad 84. Então, dependendo da parte do jogo aí, dependendo do que tem graficamente, dependendo de quanto processamento tem que usar, vai existir uma diferença grande sim, tá? Como aqui nessa parte aqui do single pro quad teve uma diferença de praticamente aí 30 FPS. E do dual pro quad uma diferença ali de 3, 4 FPS mais ou menos. Ghost of Tsushima, manos, vamos com uma configuração média e no display vamos em Full HD sem FSR, sem escala habilitada. Aqui na comparação, manos, vocês podem ver aqui que a média tá praticamente igual nos 4, galera, sendo que no 8 single, o 1% low, ele é muito mais baixo, tipo, muito mais baixo mesmo, praticamente 40 FPS a menos do que nos outros, tá? E no 16 single, 16 dual, 32 quad, ficou praticamente idêntico, galera. Ó, 1% low, 56 ali em 16 single, 57 em 16 dual e 55 em 32 quad. A média 74, 76, 77. Cara, é empate técnico. 16 single para 32 quad, praticamente empate técnico. E se você vê ali também
o consumo de processador está um pouquinho a mais ali no 8 single do que no quad, por volta de 3, 4% a mais. Mas 16 single até 32 quad ficou realmente muito parecido, mostrando que aqui, pelo menos no Ghost of Tsushima, o que realmente deu uma bloqueada de performance foi a quantidade de memória e não a quantidade de canais, tá? Já aqui no CS2, vamos de Full HD, configuração baixa com FSR no equilibrado. Já dá pra ver que existe uma diferença aqui sim, tá, galera? Do 8 single pro 32 quad, na casa ali dos 30 FPS, mas online a gente sabe que é complicado, né, galera? Dependendo do servidor, dependendo de quantas pessoas tem, isso influencia bastante na taxa de quadros, né, na média. Mas, no geral, dá pra ver que a questão do 1% low, mesma coisa, tá? Você vê que 1% low ali no 8 single tá 43, e ali no 32 quad ele fica variando ali entre 40, 60, às vezes bate 70, mas sempre varia bastante, porque online varia bastante. Então é complicado fazer esse tipo de teste em jogo como o CS2, mas eu quis trazer para vocês aqui para realmente mostrar que existe a diferença sim, só que ela é mais difícil de mensurar, tá? Tu vai ver que em alguns momentos ali no 8 single também bate 110, 120, mas se você comparar com o 32 quad, ele fica mais estável ali entre 120, 140, em alguns momentos batendo 150 até 160 FPS. Então dá para ver que realmente faz diferença de fato. E o que é bom mencionar também é que no quad praticamente não vi quedas para baixo de 100, tá? Eu não vi na realidade. Enquanto no single e no dual dá para perceber que em alguns momentos cai de 100 FPS. Forzinha, manos, Full HDzão, beleza? Numa configuração alta também e sem FSR habilitado. O Forzinha também rodou muito bem, galera. A gente consegue ver aquela diferença. Do 1% low ficou na casa ali dos 20 FPS, a diferença do 1% low. A média também do single pro dual e pro quad ficou em torno aí de 10, 15 FPS, tá? Então é uma diferença considerável sim, mas tanto no single, dual e quad ficou muito bem jogável Forzinha, provando aí que esse jogo é realmente muito bem otimizado. Eu sempre falo isso aqui nos testes e esse teste aqui mais do que provou o quanto o Forzinha é otimizado de fato. Ele rodou bem em 8 single com 1% low ficando acima de 60 FPS, mas rodou ainda melhor no dual e no quad, que teve um empate técnico ali, dual e quad ficou praticamente igual, tá, galera? E 8 single, 16 single, também empate técnico, ficou praticamente a mesma coisa. Aqui em Resident Evil 4 Remake, manos, a gente vai com um presetzinho ali equilibrado, tá? Para ter certeza que a RX 6600 vai levar de boa e vai. E também a gente vai sem o FSR novamente aqui habilitado, sem FSR. Aqui em Resident Evil 4 Remake, galera, mais uma vez a gente pode comprovar a questão da estabilidade. Olha o frame time ali no 8 single e olha o frame time no 32 quad. Você vai ver que em vários momentos no single vai dar vários stutterings ali. 1% low no 8 single tá péssimo. No quad tá ali na casa dos 60 FPS. O 16 single na casa ali de 40 e o 16 dual channel na casa de 55. Então mais uma vez mostra que aqui o quad fez uma diferença sim, mas o dual pro quad não tem uma diferença assim enorme, tá, galera? Tem uma diferença no 1% low, na estabilidade, mas eles ficam bem parecidos. Agora, do 8 single pro 16 single também dá pra ver que tem uma diferença ali pela questão da quantidade de memória. Eles têm exatamente as mesmas configurações, porém você vê ali que no 8 single ele várias vezes cai de 60 FPS, enquanto no 16 single ele consegue se manter acima dos 60 ali, sem cair em nenhum momento para baixo dos 60 FPS. Então aqui, além da quantidade de canais, também fez a diferença a quantidade de memória. E esse foi o nosso testezinho de hardware de hoje, galera. Me diz aí, manos, o que vocês acharam, galera? Fato, manos, existe diferença sim. E às vezes a diferença é gritante demais, galera. Então quando a gente sempre fala aqui, cara, tem que colocar o Dual Channel, é porque faz diferença de fato. É claro que a gente viu que em alguns jogos ali a diferença não foi tão grande assim, mas o fato é que tem diferença sim na média
e tem diferença assim na estabilidade. A gente viu o 1% low, que na maioria dos jogos era uma diferença gritante entre o single e o dual e o quad, tá? Em alguns jogos ali, como o GTA, a diferença não foi tão grande assim, mas você viu que alguns outros jogos, como a maioria dos outros, né? O The Last of Us, o Cyberpunk, todos eles ali, a maioria teve uma diferença bem gritante no quesito estabilidade, frame time, 1% low, manos. Aquilo ali realmente faz a diferença na experiência de jogatina, deixa o jogo mais fluido, mais tranquilo ali para jogar, então isso afeta bastante. Precisão principalmente, então pra galera aí que joga FPS principalmente, isso é bem importante. E galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui do teste. Se vocês querem algum outro teste parecido com esse, mano, fazendo comparação, eu tô com várias ideias aí de fazer teste de comparação de hardware. Já deixa aqui nos comentários quais tipos de teste de comparação ou outros tipos de teste que vocês querem ver aqui no canal, beleza? E mais uma vez, não esquece, manos, curtam os vídeos, manos, isso me ajuda demais a manter o conteúdo aqui do canal e também não esquece de seguir se você gosta de conteúdo como esse, né, manos? Então, galera, como sempre, não esquece, fiquem de boa no sofá, tamo juntos, valeu!